Amém. Quero agradecer o Eduardo, porque o Eduardo falou que eu estou mais jovem, 80 anos mais jovem. Essa jaqueta, falou, essa jaqueta deixou o senhor 80 anos mais jovem. Aí, quem quiser ser jovem, eu empresto a minha jaqueta. Irmão, a minha jaqueta é a jaqueta ungida, viu? Se você quiser, depois do culto eu vou cortar os pedacinhos aqui e vou estar ali na porta entregando um pedacinho da minha jaqueta para cada irmão, fazer um chá, faz um chá com o pano da minha jaqueta, toma e você vai ser rejuvenescido. Vai ter que ter como é que é? O jabá. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós falarmos a palavra de Deus nesta manhã, quero convidar o meu amigo João, para que ele vai fazer o anúncio aqui do culto de jovens. Venha cá, João, por favor. Louvado seja Deus. Eu acho que você vai ter que usar esse daqui, né? Graças e paz, irmãos. Eu queria convidar todos vocês, semana que vem, sábado, dia 31, às 19 horas, vai ter culto de jovens. Amém. Para deixar mais claro, eu queria ler um versículo. Salmo 119, 9. Glória a Deus. Como o jovem manterá o seu caminho, guardando a tua palavra. Eu acho esse versículo muito importante porque ele destaca Deus na vida dos jovens e como a gente pode também interferir e ajudar os nossos irmãos, nossos pastores a trazer a palavra. E eu acredito que nós jovens somos a nova geração, porque nem sempre o pastor Cláudio, o pastor Douglas vai estar aqui para a gente ajudar. Então, nós somos a próxima geração e vamos pregar a palavra de Deus. E também, se você tiver neto, irmão, sei lá, cachorro, traga para o culto de jovens. Muito obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. O culto é com os jovens, né, João? O culto não é dos jovens, é com os jovens, né? Estão me ouvindo bem aí, né? Muito bem. Quando eu já fui jovem como o João, já. Né? E a primeira igreja que eu fui pastorear não tinha culto de jovens, né? Com os jovens. E nós trabalhamos lá e nós já tinha um grupo de jovens naquela igreja e foi eleito lá um presidente dos jovens e ele foi dirigir o culto. O primeiro culto que ele dirigiu, ele falou assim para os irmãos: olha, irmãos, se eu errar em alguma coisa aqui, é que eu sou novo no ramo. Eu sou novo no ramo e os irmãos vão me perdoando. Futuramente, aquele moço se tornou um presbítero da casa de Deus. E eu acredito que ele deva estar dando bons frutos por onde tem passado. E é uma verdade, nem sempre vocês terão esses pastores que estão trabalhando aqui neste momento. Um dia nós vamos, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, nós vamos partir para o céu primeiro do que vocês. Né? Mas vamos continuar. A igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. Amém? E nós somos os seus membros, em particular. E como membros deste corpo, cada um de nós temos uma função a ser exercida. Nós temos funções e dons. E os dons são da igreja e as funções também são da igreja. Nada é nosso, tudo é de Cristo. Então, e se fosse nosso, a igreja já tinha terminado. Se fosse nosso, a igreja já tinha terminado. Porque quando nós morremos neste mundo,
aquilo que é nosso passa para outros. Se nós deixarmos algum bem, passa para outros. E muitas vezes aqueles que recebem esses bens não sabem administrar e destroem tudo. Você vê, os pais trabalham para ajuntar bens, partem para a eternidade. Os filhos, muitas vezes, entram em pendenga por causa dos bens, os bens são divididos, e aí acabou-se tudo aquilo que o pai e a mãe construiu. Feliz é o filho que, ao receber uma herança, faz aquilo que ele recebeu crescer. Não fica só na herança, mas faz com que ela produza alguma coisa a mais. Muito bem, o Péricles disse que se eu ia falar de santidade, eu vou falar de santidade. O meu assunto é santidade. E santidade não é uma escolha. Você não escolhe ser santo. Você não deseja, não é de você que sai esse desejo de ser santo. E por que será que a Bíblia fala tanto em santidade? E por que que Deus, o desejo de Deus é que nós vivamos em santificação? Isto é, separados para prestar serviços a Ele. Quando nós estamos debaixo de santificação, e santificação da parte de Deus, nós estamos sendo separados para o uso exclusivo de Deus. Amém? Então, eu quero falar com você nesta manhã a respeito dessas coisas. E eu quero dizer a você também que bem-aventurado é o que ouve, o que lê a palavra de Deus. O João leu um versículo aqui falando sobre a vida do mancebo purificado, do jovem purificado. E como que ele vai fazer isso? Observando conforme a palavra de Deus. E nós, os já mais adultos, mais velhos, se quisermos nos conservar em santificação, também vamos pelo mesmo caminho. Amém? Eu queria com você meditar hoje. Mais uma vez eu quero ler com você hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, primeira carta, não é primeiro, é primeira, é uma carta, né? Não é livro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos, preservados, né? Irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, louvado seja Deus, a santificação, o desejo de Deus para as nossas almas. E eu gostaria de dizer para você que a santificação é um processo. Eu já disse isso aqui, mas estou repetindo. Você é salvo uma única vez. Não existe a pessoa que ele é salvo, ele, porventura, ele se afastar dos caminhos do Senhor. Eu vou dizer aqui uma coisa que dói aos ouvidos de muitas pessoas, porque elas entendem diferente. E eu não estou aqui para entrar nessa questão, nessa discussão. Você é salvo uma única vez. Amém? Você é salvo uma única vez. E por que você foi salvo? Pois você foi salvo para ser elegido. Você é um eleito, um escolhido. Se você for um eleito, um escolhido, e porventura
acontecer um acidente na sua vida espiritual, você entrar num desânimo profundo, porque os crentes passam por isso, um desânimo profundo, e você se afastar dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que isso não anula, preste bem atenção, isso não anula a sua salvação e a sua eleição. Mas peraí, pastor, o senhor está dizendo para mim que eu estou afastado dos caminhos do Senhor e mesmo assim a minha salvação e a minha eleição não foi anulada? É isso que eu estou dizendo, perfeita, claramente isso. Amém? Mas isso que você está ouvindo não é para você se afastar, não. Não é para você fazer um teste de afastamento, não. Você precisa se achegar mais, não se afastar de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está lá afastado, coberto de pecado, coberto de delitos espirituais, mas o Espírito Santo, porque você é eleito, você foi salvo por Cristo, o Espírito Santo vai voltar a te visitar e vai falar para você: volta, volta, volta. E se você verdadeiramente é um salvo eleito, você vai voltar. Você vai voltar para os pés do seu Senhor. Você vai voltar a ter comunhão com o seu Senhor. Você só não vai voltar se você foi supostamente salvo. Como assim, pastor? Supostamente salvo. Porque tem gente que acha que salvação é levantar a mão para que os outros vejam que ele está aceitando Jesus. Quantas pessoas eu vi levantando a mão e nunca mais apareceram na igreja? Quantas pessoas que eu vi levantando a mão, caminhando um pouco da jornada, depois desistiu e não voltou nunca mais? Ora, esse fato você pode concluir lá na parábola da semente. As sementes que caem à beira do caminho, umas vão nascendo, frutificando, enquanto outras morrem. Isto é, a salvação não produziu o efeito naquele coração. É porque a salvação era ruim, a salvação dele era 50% menor dos seus efeitos do que a salvação dos santos? Não. A salvação é o sacrifício de Cristo, é um único sacrifício, um único e exclusivo sacrifício. Não existe outro. Suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Eu sou salvo, irmãos. Eu confesso, eu sou salvo em Cristo. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Quem tem que ter certeza da sua salvação é você. Não é o pastor, não é a igreja, não, é você. E os outros vão se certificar da sua salvação através dos frutos que você vai produzindo na caminhada. Os frutos que você vai produzindo vão indiciando que você é um salvo. Vão comunicando que você é um salvo. E aqueles amigos, colegas, parentes que porventura não conhecem o Cristo vivo e ressuscitado que nós conhecemos, vai ter desejo de se também aproximar de Deus e viver uma vida com Deus. A santificação já não ela não acontece como a salvação acontece na nossa vida, de uma única vez. Não, a santificação é um processo que começa ali no momento em que você renasceu para Cristo, que você passou pelo novo nascimento, que você foi salvo, que você foi eleito. E este processo, Luzinete, ele só vai terminar lá na glorificação, que é, louvado seja Deus, já os minutos finais
aqui deste processo, para que nós entremos eternamente em outra era espiritual, em outro tempo espiritual, que não é esse momento aqui e agora. É necessário que você, nesta manhã, confesse ao seu coração. Faça aí uma consulta ao seu coração. E que a sua boca confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aleluia. Eu não tenho outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. E a santificação, a nossa santificação, é um processo que atinge o nosso corpo, atinge primeiro o nosso espírito, depois atinge a nossa alma, depois atinge o nosso corpo. Atinge primeiro o nosso espírito, porque é com o espírito que nós nos comunicamos com o nosso Pai Celestial. E aqui também tem outro ponto que alguns concordam comigo e outros discordam, mas como eu não estou aqui, de novo, para concordar ou discordar de alguém, ou com quem quer que seja, eu estou aqui para falar a palavra de Deus, eu estou dizendo aquilo que eu creio e aquilo que eu tenho base bíblica para crer. Eu creio que o homem, a composição humana, é espírito, alma e corpo. Outros acreditam que só tem corpo e espírito. Eu ainda estou dentro. Porque eu também concordo que o homem tem corpo e espírito. Mas eu também entendo que o homem também tem alma. Se com o espírito eu me comunico com o céu, eu ultrapasso aqui essa física, eu consigo me conectar com o Espírito de Deus, com a alma eu me conecto e me comunico com as pessoas. É com a minha alma que eu expresso as manifestações que estão no meu ser. E o Espírito, pastor? Já disse, o Espírito você se comunica com o Pai Celestial. É através dele que você tem essa ponte gloriosa. Então, nós somos... O que nós somos? Nós somos espíritas? Não. Nós somos crentes. Nós somos crentes em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Irmão, o inferno não quer que nós confessemos que Jesus Cristo é o Senhor. Você sabia disso? Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Então, obrigado, hein? Louvado seja Deus. Vou tomar essa água aqui, irmão. Eu estou lembrando. Muito obrigado. Vocês estão cuidando de mim. Obrigado. Irmãos, veja bem. Para alguns estudiosos, né? O nosso espírito, a nossa alma, ele tem o mesmo formato, a mesma aparência do nosso corpo, né? Para algumas pessoas. Eu ainda não parei para pensar nisso. Mas se tiver, né? Se tiver, eu estou vendo ali o Mateus. Eu fico pensando, né? Já pensou a alma do Mateus, como é que é? Deve ser igual ele, assim, né? Parecido com ele, né? O espírito do Mateus, como é que é? Deve ser parecido com ele, né? O espírito é imaterial, é invisível. A gente não vê. A gente não enxerga o espírito com essas lentes que temos. Não conseguimos enxergar. Mas se enxergássemos, pode ser que seria nesse mesmo formato, né?
E a gente se preocupa muito com o formato do corpo. Eu passei no barbeiro ontem e fiquei mais jovem. Porque ninguém quer ser visto como velho. Ninguém quer ser visto como velho. Por quê? Entende-se que o velho não serve mais para nada, que o velho já passou o tempo, que o velho isso, o velho aquilo. Então as pessoas procuram o barbeiro, ficam mais jovens, procuram as cabeleireiras, os estilistas e ficam mais jovens. Por quê? Porque estão cuidando deste corpo. Quero falar para você que a santificação, ela cuida para que o seu espírito fique mais belo diante de Deus. A santificação, ela trabalha para que a sua alma fique mais bela nos seus relacionamentos com os homens. A santificação trabalha para que o seu corpo seja mais saudável e tenha alegria na alma de viver. Então a santificação é uma doutrina de relacionamento. Você se relacionando com Deus, você se relacionando consigo mesmo e você se relacionando com as pessoas que estão em volta de você. Mas um relacionamento por excelência. Paulo, eu não sei, acho que é João escrevendo a Gaio, ele disse, espero que você esteja bem, tanto no corpo como na alma. Espero que você esteja se relacionando bem. Tem dia, Lucineide, que a gente diz assim pra gente, eu não estou me suportando hoje. Você já teve dia assim? Você já pensou assim, já? Olha, hoje eu não estou me suportando, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Como que é, irmão? Não, é isso aí. Não. Hoje eu não sei o que eu tenho hoje. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha vida? Tem dia que você não consegue se relacionar com as pessoas dentro da sua casa. Você não consegue você quer chutar o cachorro do vizinho. O que está acontecendo? Está acontecendo que a sua santificação está no nível baixo. Você está num nível baixo de santificação. Porque se a sua santificação estiver pelo menos num nível aceitável, e qual é o nível aceitável da santificação? É não permanecer pecando. Nós pecamos todos os dias, mas não é porque pecamos todos os dias que este pecado tem que se avolumar. Ele tem que crescer. Não, nós vivemos cada dia diminuindo a percentagem ou volumes de pecado em nossas vidas. Quando eu escuto um crente orando assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu fico olhando assim, o quê? A multidão dos meus pecados? O que esse crente está aprontando? O que esse crente está fazendo com a vida dele? A multidão, né? Às vezes a gente quer orar bonito, né? Ó, irmão, tem hora que a gente quer orar bonito e quer orar que nem quer fazer aquelas orações que a gente encontra os irmãos orando lá na Bíblia, né? E a gente acha bonito e tal. Mas tem umas orações que está lá que não é para a gente fazer, não. Não é para a gente orar daquele jeito, é para a gente ter a nossa própria oração. Aquilo é só exemplo. Né? Perdoa a multidão dos meus pecados. Então, está ruim. Está ruim. Mas eu quero falar para você, como eu disse, que a santificação não é uma escolha. Então, o que é a santificação? Eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, o versículo de número 13. O versículo de número 13, primeira carta, 13 ao 16. Portanto,
preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Olha só o que Pedro está dizendo para os crentes. E os crentes aí, as epístolas de Pedro são chamadas epístolas universais, porque elas não são direcionadas a uma igreja exclusiva, não. Elas são direcionadas a todos os crentes. Portanto, preparem a sua mente, o seu coração. O salmista diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Prepara a sua mente. O trabalhar de Deus, então, é aonde? Aqui, ó. No seu cérebro. No centro da vida. Na fonte de todas as tuas ações. Na fonte dos seus relacionamentos. Na fonte das suas emoções. Na fonte da sua administração da vida. Então, pastor, o senhor está me dizendo que a minha vida é governada, administrada pela minha mente? Exatamente isso. Exatamente isso. Se a sua mente for boa, pastora Rosana, você que entende desse negócio aí, da psicologia da mente, se a sua mente for boa, tudo que estiver em você será bom. Tudo que você fizer será bom. Mas se a sua mente for boa, se a sua mente for uma mente desconfiada, difícil de acreditar, você não vai acreditar em ninguém. Tem hora que alguém aí está pedindo, pai, faz um DNA aí para mim ver se é meu pai mesmo. Aí vem lá o ratinho com os DNA dele, né? Você já viu, né? E o cara fala, não, eu não acredito. Não pode ser. Nem com um exame, com 1% apenas. 1% de chance de dar errado, o cara ainda está falando que ele não é o pai da criança. Então, desacreditado. Pessoa desacreditada. Às vezes a nossa mente ela é desacreditada, irmãos. Por isso que ela tem que ser preparada. Você tem que inverter. Você tem que contar para a sua mente algumas verdades. Porque a nossa mente nos engana. E a Bíblia diz isso claramente. Enganoso é o coração do homem. Ali não é o músculo que está batendo aqui dentro. Não, é aqui, ó. O problema é aqui. O problema é na mente. Então, uma mente aberta. Uma mente preparada, uma mente acolhedora. Ela é uma mente, irmãos, completamente diferente da mente de um desacreditado. O desacreditado, por ele não acreditar em nada, ele também passa a não acreditar em si mesmo. Ele diz que ele só acredita vendo, mas nem vendo, às vezes ele acredita. Precisa ter um exercício para, assim como você faz exercício para que o seu corpo seja saudável, você precisa fazer alguns exercícios mentais. Você tem que, a sua mente está dizendo, a minha mente está dizendo que 2 mais 2 é 4. Aliás, a razão está dizendo que a matemática, uma ciência exata, chamada 2 mais 2 é 4, mas atualmente está dizendo 2 mais 2 é 5. Não, mas a razão está dizendo que é 4. Você está dizendo, não, mas é 5. É 5. Pois não. A mente mente. A mente mente. A mente engana, a mente mente. E isso está dentro de nós. Pedro, então, está dizendo, portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. O que é o autocontrole? O que é o autocontrole? É o comando. É o comando de execução. Olha bem, é o comando de fazer aquilo que você pretende fazer, ou aquilo que outros te mandam fazer. Porque tem boas ações e tem más ações. O autocontrole
vai servir tanto para boas ações, como para más ações. Você pensa que não? Ah, não, autocontrole é só para o bem. Não, autocontrole é para o mal também. O bandido, quando ele vai planejar os seus crimes, ele senta e ele faz um plano, pastor Douglas. Agora tem bandido que ora para roubar. Reúne, levanta, já viu lá, tem lá na internet, levanta os fuzis e oram tudo. Eles sabem quantos homens eles vão usar naquele negócio, eles sabem cada um o que tem que fazer, a ação de cada um, é tudo planejado. É tudo planejado. O que é isso? Não é autocontrole? Ou eu estou enganado? Se eu estiver enganado, me ajudem aí. Mas aqui nós estamos falando do autocontrole para o bem. Para fazer o que é certo. Para fazer o que é correto. Para fazer o que é justo. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa mente nessa manhã, como você abre uma janela assim, ó. Imagine você abrindo uma janela assim e aparecendo na sua frente a visão mais linda que você puder imaginar. Amém? Quer fazer um exercício agora de mente? Vamos fazer um exercício. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você vai abrir uma janela e você vai ver coisas nessa janela. Louvado seja Deus. Não abre a janela ainda não. Respira um pouquinho fundo. Isso aqui eu não estou conduzindo você e nem comprando você, nem te enganando, não. Isso aqui é mais do que provado que funciona. Eu vou fazer aqui 1 minuto de silêncio, enquanto você fica aí de olho fechado. E a hora que eu falar para você abrir a janela, você abre e você vai ver alguma coisa. A janela está fechada. Você continua de olho fechado, abre a janela e vê aí o que você está vendo. A janela abriu. Pode abrir o olho. Você abriu a sua janela, o que você viu? Uma praia. Você viu só a praia, não tinha mais nada, só a praia. Que benção, hein? Que solidão essa praia. E você, o que você viu? Hã? A vista do mar? Olha só, que coisa. Mar. E você, Tito, o que você viu? O céu. Nuvens. Ou você entrou no céu? Passarinho. Você, pastor Douglas? Um monte de coisa que tem que trabalhar. Abriu a janela, um monte de coisa que tem que trabalhar. Você, Péricles? Nuvens por cima, as nuvens, o céu estendendo, você vê a terra, assim, a planície, assim, aí embaixo, você vê o povo lá. Você, pastor Douglas? Mar. Olha só que coisa linda, senhora. Gramado, flores, sítio. Você, Débora? Jardim. Você, William? A sua janela está fechada. Tá certo. Você, Cid? Amém. E você, Maria? Entendi. Você, Luzinete? Sol. Que coisa linda. Senhora irmãzinha? Uma luz. Você, Marli? Uma boca fechada? Você, Lucineide? Um quintal? O que tinha nesse quintal? Grama. Ok. Você, Luciana?
Uma mão. Fala mais alto, por favor. Uma mão estendida para você. Amém. Glória a Deus. Você, Patrícia. Olha só. E você, Fábio? E você, Ricardo? O que você viu, Mateus? O que você viu? O casamento. Ó! Gisele. E você, Gisele? O que você viu, Gisele? O vestido. Meus irmãos, agora vejam bem. O Gilberto. Cadê o Gilberto e o Ricardo? Olha. Sim, fala, Zé. Não, eu não fiz o exercício. Eu fiquei olhando para o relógio aqui, contando o tempo. Muito bem. Esse exercício mental que vocês fizeram é o que Pedro está dizendo para você. Abra a sua mente para o que Deus tem para você. Amém? Abra a sua mente. Gilberto que quer dinheiro, abra a sua mente. Pastor Douglas que só viu o serviço, abra a sua mente. O Fábio que viu o tênis lindo lá, abra a sua mente. O Mateus que viu o casamento, abra a sua mente. Gisele que viu o vestido, abra a sua mente. E os outros que viram aqui essa viagem na praia, esse jardim, essas outras coisas, abram as vossas mentes. Agora eu quero que vocês abram a vossa mente. Preparem a vossa mente. O que é preparar? Quando preparar é trazer recursos, ajuntar, procurar recursos para fazer alguma coisa, para executar alguma coisa. Nós temos um recurso para preparar a nossa mente, para entendermos o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Esse recurso chama-se. Esse Espírito eu falei. Esse recurso chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Porque palavra de Deus, esse recurso chama-se Espírito Santo, gente. A palavra de Deus já está aí na sua mão. Amém? A palavra já está aí na sua mão. O Espírito precisa tirar essa palavra do livro e colocar ela dentro da nossa mente. Dentro da nossa mente. Isso chama-se fé. Quando a palavra sai do livro e pula para dentro do nosso coração, ela produz fé, ela produz certeza, ela produz confiança. E olha só o que Deus está falando. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que a palavra de Deus está fazendo conosco? Ela está abrindo uma janela assim e dizendo, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Aleluia! E Ele vem para todos. Vem. Ele vem para todos. Só que para uns, Ele vem para condenação. E para outros, Ele vem como a eterna e gloriosa salvação. Amém? E Ele vem para buscar os santos. Aqueles que viveram, Péric, em santificação. Aqueles que viveram segundo a vontade de Deus. Por isso que tem que ser na mente. E o Espírito vai nos trazer, louvado seja Deus, o entendimento do que Deus pensa a nosso respeito. Olha, eu penso coisas interessantes sobre a Rosana, mas
Nem se compara, mas nem de longe, do que Deus pensa a respeito dela. Você pode pensar o melhor de mim, mas nem se compara com o que Deus pensa para mim e o melhor de mim. Deus está presente. Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. O próximo versículo. Sejam filhos obedientes. Obedientes a quem? A Deus. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Então, Luciana, eu, lá na minha mocidade, eu estava viciado em álcool e em cigarro, porque eu era ignorante. Eu não cuidava do meu corpo. Não é porque eu queria viver no pecado, não, é que eu não sabia. Eu nem sabia que eu estava pecando contra mim mesmo. Primeiro contra Deus, depois contra mim. Eu não entendia que passar a noite na gandaia, eu estava destruindo, pecando contra Deus e destruindo a mim mesmo. Eu só queria ter prazer. É gostoso ter prazer. O que é prazer? Prazer é aquilo que nos alegra, prazer é aquilo que nos descontrai, prazer é aquilo que tira as obrigações para lá, prazer é alegria. Quanto mais alegria, quanto mais eu me esqueço das responsabilidades, daquilo que me traz sofrimento, mais prazer eu tenho, mais conforto eu tenho. É por isso que as pessoas querem aproveitar o domingo de manhã para quê? Para dormir, para passear, para sair, para fazer tanta coisa que... E é gostoso mesmo, é o que dá prazer. Mas quando você entende a palavra de Deus, você entende que o Espírito Santo pode te trazer para um prazer melhor, maior e eterno. Eterno. Você vai entender que os prazeres terrenos, eles são ínfimos, como canta lá o nosso irmão. Passarinho, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Onde é que é o seu lar, irmão? Onde é que é o seu lar? Onde é que é o seu lar? Cuidado para você não ficar cuidando demais do lar aqui da terra e perder o lar do céu. Cuidado. Próximo versículo, por favor. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os... Guarde essa palavra. Aquele que os chamou. O outro. Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Ponto. Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele. Ele não quer que nós sejamos iguais a Ele. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Amém? Parecidos com Ele. Ele nos chamou. Guarda isso. Ele nos chamou. Vou fazer que nem os pastores lá. Repita comigo agora. Ele nos chamou. Olhe para o seu irmão, olhe para trás, se você não estiver do lado, e diga, Ele nos chamou. É isso, exatamente. Cuidado para vocês não achar que isso é tudo. Viu? Cuidado para vocês não achar que só virar para o outro e dizer que Ele nos chamou, que ele vai acreditar. Por que eu falei que a mente mente? A mente desacredita. Ele nos chamou. Ele quem? Deus. Deus nos chamou. Não é que nós queremos ser santos, queremos ser igual. Não! Não é que porque você é um crente mais crente do que o outro, porque você é um crente que vem mais na igreja do que o outro. Não. Não é porque você tem mais tempo de igreja, não. Ele chamou a todos nós. A todos nós. Louvado seja Deus, para sermos santos, porque eu sou santo. Vamos ler outra passagem. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 1 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-los ainda mais. Eu pergunto para você, o que é incentivar? Encorajar. Muito bom, muito bom. Você anda com um covarde, você vai se acovardar. Você anda com corajosos, você vai ser corajoso. O corajoso, a coragem é uma virtude. A coragem é uma virtude para que nós enfrentemos os desafios da vida. Eu não vou no médico fazer os exames, porque eu vou chegar lá no médico, ele vai achar isso, vai achar aquilo outro. Então, para mim, melhor eu nem saber. Vai resolver o problema? Vai nada. Vai sarar? A dor vai passar? Não vai. Ao contrário, possa ser que quando você vai procurar o médico fala assim para você, ih, demorou, hein? Agora não tem mais jeito. 3 meses, 4 meses, você já vai bater o... Se tivesse, olha só. E aí a mulher fala assim, eu te avisei, aí que vai doer mais. A mulher que está do seu lado, eu te avisei para você ir no médico, você não foi. Tá vendo? Aí vai fazer que nem a mulher de Ló, né? Morre, peste. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha só, Deus está cuidando de você nessa manhã. Amém? Nós pedimos e encorajamos vocês, em nome do Senhor, para que vocês, louvado seja Deus, vivam desse modo. Que modo? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Vamos continuar a leitura. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor. Isso aí é autoridade apostólica, né? E a autoridade apostólica aqui é a autoridade, louvado seja Deus, bíblica. Bíblica. Continua, por favor. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. O que é viver em santidade? É ser separado para o trabalho de Deus. Ó, irmãos, quem faz culto é os crentes. Quem toca aqui para o grupo de louvor tem que ser crente. Quem fica ali mexendo na mídia é crente, tem que ser crente. Quem está pregando aqui é crente. E quem está sentado aí ouvindo tem que ser crente também. Ah, mas eu estou sentado aqui, eu não estou fazendo nada. Não, você tá fazendo sim. Você está recebendo instrução de Deus, do seu Pai que está no céu, do seu Pai que quer abençoar a sua vida, do seu Pai que quer preservar a sua vida, do seu Pai que quer guardar o teu espírito, do seu Pai que quer fazer a tua alma feliz. Aleluia, você está recebendo como ser mais abençoado do que você já é. Você está fazendo um trabalho. Por que você está fazendo esse trabalho e para quê? Você está fazendo esse trabalho porque você é filho de Deus e foi chamado para viver a eternidade. E a eternidade, nós preparamos ela aqui. Porque tem algumas pessoas que estão aqui ouvindo isso que vocês estão ouvindo e não vão entrar na eternidade. E não vão poder acusar a igreja ou os irmãos por ter ficado pelo lado de fora. Porque cada um aqui é responsável por si mesmo. A senhora tem uma cruzinha, irmã Vanilda? A senhora tem uma cruzinha? Não tem? Então a senhora não vai entrar. Pô, a senhora está dizendo que não tem cruz?
Não, mas e a sua cruz? É. Não. Cruz. A sua cruz. É. Ah, a senhora tem? Agora a senhora identificou a cruz que eu estou falando. Amém. Você tem cruz, Péricles? Você tem cruz, Lorena? Tem. Você tem cruz? Quem não tem cruz aqui? Você sabia que a cruz que o Senhor mandou nos carregar, ela é, louvado seja Deus, um instrumento de santificação? A cruz, irmãos, que nós carregamos aqui na terra, essa luta, essa dificuldade, esse atrito contra o inferno, contra o pecado, contra o demônio, contra os homens, contra os desejos da carne, ela é instrumento de santificação. Abraça a tua cruz. Não fica achando que a tua cruz é impossível de carregar. Não fica achando que a tua cruz é maior do que a do outro. Que a tua cruz... Não para de pôr defeito da tua cruz. Para de reclamar da sua cruz e começa a agradecer a Deus, porque Ele deu uma cruz para você carregar. Agradece por essa cruz. Porque essa cruz, é através dessa cruz que Deus está te disciplinando a você e a mim como filho. Porque se não for filho, não vai entrar. Se não for filho, não vai ter direito à herança da cruz de Cristo. Ele ressuscitou para a minha e para a tua justificação. Quando nós chegarmos na porta do céu, aquela grande multidão, a porta vai abrir. E nós vamos entrar todos juntos, com os crentes do passado e com os crentes do futuro. E vamos estar na presença de Deus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Lá na igreja de Tessalônica, como nas outras igrejas periféricas a ela, como em todas as igrejas que foram plantadas no mundo do paganismo, todos os crentes sofriam dessa mesma tentação. A tentação em relação ao pecado sexual era geral. E ele estava assolando a igreja de Deus, como assola hoje. Como assola hoje. Os homens, depois do pecado, sempre tiveram problema com as questões sexuais. Os homens são tão assim, trabalhosos e dificultosos, que até alguns começaram a entender que o sexo não era bênção, era uma maldição. Que o sexo não ajudava em nada, só atrapalhava. Mas não é nada disso. O sexo, irmão, é uma bênção. Desde que ele seja feito no tempo certo, com a pessoa certa e debaixo das regras de Deus. Ah, pastor, tem isso? Tem, claro que tem. Tem sim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E fora disso, se torna pecado. Fora disso, se torna pecado. Vamos para frente, senão eu não falo as outras coisas. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Continua. Não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Então, peraí, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que quem faz sexo com todo mundo, a hora que quer e quando quer, não está vivendo o que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus precisa viver. É isso. É simples assim. Ah, mas eu não sabia, eu estava fazendo, então não faça mais. Não faça mais. Ah, mas se eu não fizer, eu não estou na moda. Então fica na moda. Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Então faz o que todo mundo faz. Então a Bíblia não serve para você, a janela fechou e acabou a relação com Deus. Porque não vai facilitar. A Bíblia não vai facilitar nessa situação. Não. A Bíblia vai dizer para você o que é certo. E o que é certo, muitas vezes, é tudo que nós não queremos. Eu vou repetir. O que é certo, em determinadas horas, é tudo que nós não queremos. Por quê? Porque nós queremos fazer a nossa vontade. E aí chocou. Entrou em choque com a vontade de Deus. Não em paixões sensuais,
como gentios que não conhecem a Deus. Vira. Nesse assunto, não prejudique nem negligie um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. O Senhor não prejudica o seu irmão. Eu vou falar. Essa moçada que fica aí pulando a cerca, você está entendendo o que eu estou falando, né? Essa moçada que fica pulando a cerca, hoje ele pula a cerca com a pafúncia. Aí fica tudo certo, ele larga a pafúncia para lá, nem da igreja. Larga a pafúncia para lá e sai dessa igreja e vai para outra. Aí chega lá, ele encontra a pancrácia. Ele pula a cerca com a pancrácia e vem para cá. E por aí vai. E assim tem o pafúncia, as pafúncias, os pancrácios e as pancrácias, que fica rolando essa atitude. Né? Alguns continuam aqui tocando, cantando, outros continuam aqui pregando, que nem eu estou fazendo, e acham que não tem nada a ver. Não, isso aí... Não. A palavra de Deus é para ontem, para hoje e amanhã. E eternamente. Amém? Amém? Hoje, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Você que não gosta de estudar a Bíblia, você que não gosta de estudar a Bíblia, você que não gosta de estudo bíblico, não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensino, não gosta de seminário teológico, não gosta de conferência bíblica, você vai ter um grande problema lá no céu. Eu estou dizendo para você, você vai ter um grande problema lá no céu. Porque a Bíblia diz que lá no céu o Cordeiro vai continuar nos ensinando essa palavra. E se você não treinou aqui, ouvir a palavra de Deus aqui, como é que você vai treinar lá na eternidade? Então, presta atenção. O Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Eles já tinham sido advertidos, já tinham sido avisados. O apóstolo continua avisando. Continua agora. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Leu mais um versículo, Gisele, por favor. Portanto, isto é, diante de tudo isso, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o Espírito Santo vai sair da vida de alguém. Aí, cara, você vai entrar num rolo miserável. Aí você vai ver o que é bom para tosse, como dizia meu pai. Aí você vai ver, mas nem que a vaca tussa. Você vai sair do buraco que você entrou. Volta o versículo anterior, por favor. Pois Deus nos chamou para uma vida... Lembra do outro lá? Deus vos chamou para a santificação. Aqui, Deus vos chamou para uma vida santa. Quem é que está chamando você para ser santo? É o pastor Cláudio? Não. Quem está chamando você e eu para a santificação é o nosso Deus. É o nosso Deus. Imagina, abre a janela de novo, imagina Deus sentado no seu trono. Aleluia. E lá do trono de Deus, saindo um convite dele para o seu coração, para a sua mente. Eu quero que você viva em santificação. Eu quero que você viva separado desse mundo de pecado. Eu quero que você viva separado desse mundo de corrupção. Eu quero que você se relacione bem com a sua mulher, se relaciona bem com o seu filho, se relaciona bem
se relacione bem com a sua filha, eu quero que você se relacione bem com o seu marido, eu quero que você se relacione bem com a sua esposa, eu quero que você se relacione bem com o seu vizinho. Eu quero que você viva em santificação. Hoje eu tive um presente, logo cedo quando nós estávamos vindo para a igreja. Eu estou manobrando o carro e de repente parou um carro, desceu lá o vidro e a pessoa gritou, bom dia, gente. Eu olhei assim, eu primeiro não conheci. Depois eu vi que eram os vizinhos que moravam no apartamento da frente, que já saíram de lá há mais de anos. O carro, parelhar o carro comigo, para dar bom dia para mim e para a Rosana. Aí a Rosana falou assim, que benção, que alegria para a gente, né? Que coisa boa, né? Porque tem gente que sai do lugar e diz, graças a Deus que eu saí daqui. Já foi tarde, ô praga do inferno. Mas aqui, enquanto aquele povo viveu com a gente ali, qual que era o nosso comportamento e o nosso bom trato diante dele? Chegaram a vir, se eu não me engano, vieram num trabalho que nós fizemos de casais. Estiveram aqui presentes. E tem alguém lá do condomínio que diz, quando é que vai ter outro lá, Cláudio? Avisa quando tiver que a gente quer ir de novo. O que é isso? Bom relacionamento. Vida santa. É o que Deus quer. Você está vivendo mal com o seu vizinho? Não é o seu vizinho que tem. Não é o seu vizinho que tem o remédio para esse negócio, não. Para sarar essa pendenga. Você está pensando que é o seu vizinho que tem o remédio? Não, é você. Você está vivendo com um problema com a sua esposa? Não é a esposa que é problema, não, é você. Ô, pastor, o senhor não sabe o diabo dessa mulher que eu tenho dentro de casa. Por que o senhor está fazendo isso? Não, cara, você tem o remédio. Esse diabo desse meu marido aqui. Então, você vai trocar a capa vermelha dele. E a capa dele, a dele lá, você sabe dele. Vai trocar a capa vermelha dele, você vai pôr uma capinha branca, que é aquela capinha de anjo. É você que está com a capa branca na mão. Pede a Deus sabedoria. A Bíblia diz assim, Douglas, quando você não tiver sabedoria, quando sua cabecinha não te ajudar a resolver o problema, vem falar comigo. Vem falar comigo. Você vem falar comigo. Entra lá no seu quarto de batalha, seu lugar de guerra, de oração. Entra lá, dobra o teu joelho e vem falar comigo, cara. Porque eu vou despejar sabedoria na tua cabeça assim, mas de balde, aqueles balde de 60 litros. Vou encher assim e vou derramar na sua cabeça. Vou encher aqui e derramar na sua cabeça. Vou encher aqui e derramar na sua cabeça. E vou dar em abundância e não vou querer nada de você. Não vou te exigir nada. Vou te dar sabedoria em abundância. Quem tem sede de sabedoria, ore a Deus. E Ele vai te dar saída. Irmão, Deus só não abriu a janela, não. Ele está abrindo as saídas para você nessa manhã. Ah, meu problema é financeiro. Você acha que tem melhor contador do que Deus? Meu problema é enfermidade. Você acha que tem um médico melhor do que Deus? Meu problema é falta de relacionamento. Você acha que tem um cara mais que sabe ensinar diplomacia mais do que Deus? O Espírito Santo, eu dei para vocês o meu Espírito Santo como penhor. É de vocês. Foi dado. Eu não vou tirar o Espírito Santo do meio de vocês. Agora vocês tomam cuidado para vocês não afastar o Espírito Santo do meio de vocês. Pede para o Espírito Santo, vem, toma o teu lugar. Mas o lugar dele não é aí no centro, não. É aqui, o centro é aqui, ó. Aqui, nesse centro aqui, ó. Nessa cabecinha aqui, ó. Ó, nessa aqui, ó. Ó, aqui, 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 aqui. Eu conheci um crente que ele falava assim para mim, pastor, sabão novo na cabeça de burro velho não faz espuma. Bíblia do São Marcos no Imbu. Pastor, sabão novo na cabeça de burro velho não faz espuma. Mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que só quem muda uma pessoa é Deus. Só quem muda uma pessoa é Deus. Homem nenhum tem capacidade de mudar outro homem. Mulher nenhuma tem capacidade de mudar outro homem.
Homem nenhum tem capacidade para mudar uma mulher. Por quê, irmãos? Porque Deus nos fez seres individuais. E Deus nos fez livres. Livres. Nós não sabemos usar a liberdade que Deus nos deu originalmente lá no jardim. Mas mesmo assim nós ainda continuamos com um pouco de liberdade. A liberdade foi prejudicada. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo para vivermos na liberdade. Que liberdade é essa? De não fazer nada que desagrada a Deus. De não fazer nada que aborrece a Deus. Se você não aborrecer a Deus, você vai alegrar a sua família. Se você não aborrecer a Deus, você vai alegrar a sua igreja. Se você não aborrecer a Deus, você vai alegrar os seus amigos lá no trabalho. Se você não aborrecer a Deus, aonde você for, você vai ser uma fonte de alegria. Vai transbordar alegria. As pessoas vão querer estar com você. Irmão, as pessoas não precisam. O maior problema nosso hoje em dia não é mais dinheiro que nós estamos pensando. Não é. O maior problema nosso não é nos darmos bem na vida, ter um canudo. Não, o maior problema nosso hoje em dia é falta de atenção, falta de carinho, falta de cuidado de nós com o nosso próximo. Olha só, nós estamos desvirtuando a vida de tal forma em que uma mulher sai da sua casa, supostamente ela já deu à luz, e ela vai na maternidade, na suposta maternidade, receber a alta do suposto filho, de um suposto médico, e a suposta enfermeira vai trazer o suposto filho dela, num carrinho de bebê, e ela vai pegar esse suposto filho e vir para casa. Num determinado dia, ela entende que esse suposto filho está doente. Ela embrulha ele, ela embrulha ele. Ele embrulha esse suposto filho e vai levar no hospital de verdade, atravessando a fila. Está entendendo? Das pessoas que estão realmente enfermas, das pessoas que realmente estão em sofrimento, das pessoas que realmente estão sofrendo. Passa à frente de todo mundo para entregar esse suposto filho na mão de um verdadeiro médico, para o médico analisar esse suposto filho dela e dar um remédio real para ela administrar esse suposto filho. Mas o que é isso? Isso é o fruto de uma sociedade que está trocando a vida real por uma vida virtual. Cara, se você entra no elevador e tem uma pessoa assim, cheirando o cachorro. Ai, meu filhinho. Ai, como meu filhinho tá bonitinho. Ai, meu filhinho. Esse meu filhinho é muito lindo. E olha para você, meu filhinho não é lindo? A vontade é sim. É lindo seu filhinho. É lindo seu filhinho. É a sua cara. É a sua cara. Seu filho é a sua cara. Você não está vendo? É a sua cara. Então, que nem o Pedro Pedreira. Lembra do Pedro Pedreira? Lembra do Pedro Pedreira? O Pedro Pedreira queria provas, né? Ele queria provas. Mas tinha outro tinha um outro lá que ficava nervoso e o Saraiva. O Saraiva é a sua cara. Eu já te falo para você, é a sua cara. Não é a cara, não é a sua cara. Olha como ele tem pelinho. Olha, ele tem focinho, você não tem focinho? Ele tem rabinho. Vamos levantar o rabinho dele aqui para a gente ver se é perfumado o rabinho dele. Você lavou o rabinho hoje. É a sua cara. É o seu filho. É o seu filho. Você está dizendo para Deus, a minha imagem agora é de cachorro. Eu sou a imagem de um cachorro. Eu sou um animal. Eu sou um animal. E quantos desses bebês, como é que é? Reborn. Reborna para cá, reborna para lá. Né? Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo nessa sociedade. Pois Deus o chamou para uma vida santa e não impura. Mas pastor,
O reborn é impuro. Isso, pastor, o senhor quer? É tão bonitinho. Então, o que o reborn é? O reborn não é um boneco, irmão. O reborn é um extrato, é uma criação de pessoas, de uma sociedade insatisfeita com Deus. Nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. Então, a falta de santificação na vida das pessoas levam elas a chamar cachorro de filho. A falta de santificação na vida de uma pessoa leva ele a acreditar que um boneco é filho dele. Está entendendo? Leva as pessoas a viver uma vida fantasiosa, uma vida mirabolante. E Deus não chamou você para isso. Deus não chamou eu para isso. Deus me chamou para ter relacionamentos reais. Relacionamentos onde o nome dele é glorificado. Onde ele é demonstrado como Senhor. Senhor. A bronca dos fariseus com Jesus era essa. A bronca dos saduceus com Jesus era essa. Porque Jesus chamava Deus de Pai abertamente em qualquer lugar. E meu pai, que pai que está no céu, rapaz? Que pai que está no céu é esse? Que vontade desse pai que ele fala tanto? Que pai é esse? Louvado seja Deus. Que pai é esse? Que pai é esse? Santificação. Santificação. Relacionamentos abençoados. O que eu disse aqui não é para você desprezar o seu cachorro, não. Você que tem cachorro, gosta de cachorro. Não, mas não fica chamando o cachorro do seu filho, não. Não faz isso, não. Faz isso com você, não. Não faz isso com Deus. Não faz isso com o teu filho. De verdade, com a tua filha de verdade. Porque daqui a pouco você vai começar a amar mais o cachorro do que seus filhos. Porque é assim. Vai por aí. Ah, não, eu comigo não. Ué, você já está chamando de filho, qual que é o passo para amar mais do que o outro? Está perto, está ali, ó. Nós já estamos terminando. Já estamos terminando. Eu quero ler com você, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Louvado seja Deus. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes. Continua. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Continua, por favor. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Graça é favor imerecido, você sabe disso. E paz é segurança. Volta o versículo anterior, Gisele. A igreja de Deus em Cristo, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados. Você viu que em todos os versículos que eu li, vem aqui, Patrícia, que quem está te chamando é Deus. Não sou eu. É Deus. É Deus que está chamando você, Cida. É Deus que está me chamando. Para quê? Para a santificação. Amém? Alguma coisa que está muito certa, que está muito errada, não está muito certa. Ou que está muito certo, está muito errado. Tem alguma confusão aqui na minha vida que precisa ser sanada. Tem alguma coisa aí na sua vida que precisa ser sanada. E Deus está dizendo, eu estou te chamando para te dar capacidade, para dar a você fortaleza, para ajudar você a ser santo, porque eu sou santo. Santificação é isso, é Deus nos chamando, é Deus nos convidando, é Deus nos trazendo para Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.
Olha que legal, irmãos. João, capítulo 3. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo, antes de eu ler, Gisele. Eu sei que é João capítulo 3, mas eu vou confirmar o versículo. Quero nesta manhã apresentar a você algumas soluções que a Bíblia nos dá nesse sentido. A janela da sua mente já abriu e você precisa considerar o que vai ser dito agora. João capítulo 3. A minha marcação aqui fugiu. É João 2. Não é 3, desculpa. Ou melhor, João 1. João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira pecado não é a igreja. Quem tira pecado não é o pastor. Quem tira pecado não é a irmã de oração. Quem tira pecado não é o profeta. Quem tira pecado é o Cordeiro de Deus. Amém? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maneira dele tirar pecado e o que ele usa como agente removedor de pecado, remove qualquer tipo de pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Isaías 59, 2. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. O que é que atrapalha a sua relação com Deus? É a igreja? É o trabalho? É a sua mulher? É o seu marido? É o seu filho? É o seu sobrinho viciado? É o seu parente que só vem pedir dinheiro emprestado para você? Não. O que atrapalha você é o barulho do vizinho? O que atrapalha você e eu são os nossos pecados. Pecado, irmão, ele destrói a alma e aprodece os ossos. E nós precisamos pedir para Deus: Senhor, tira os pecados da minha vida que me atrapalham a me relacionar primeiro contigo. Tira os pecados da minha vida que me atrapalham a me relacionar com os irmãos na igreja. Tira os pecados que há em mim que atrapalham eu me relacionar com os meus parentes, com a minha família. E fazendo assim, você estará recebendo os efeitos do processo da santificação. Efeitos é resultados. Resultados. Fecha a janela. Fecha a janela agora, a janela do seu coração, da sua mente. Guarda isso que você ouviu. Guarda e pratica.
Santificação não é para você falar mais em língua. Santificação não é para você orar mais. Santificação é para que você se relacione melhor com Deus e com os homens. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em o nome de Jesus. E zela da tua salvação. Péricles. Irmãos, depois que o culto terminar,